Olá, meu nome é Susan Menassi Goldman, eu sou médica radiologista da FIDE e hoje nós vamos falar com vocês sobre litíase das vias urinárias. Em relação à técnica, todo exame deve iniciar com uma técnica adequada. A técnica da tomografia computadorizada para a litíase das vias urinárias é feita através da aquisição desde a base do pulmão até a sínfise púbica. Não é necessário nenhum tipo de contraste endovenoso, via oral ou via retal. A reconstrução do exame deve ser feita em 3 milímetros no corte axial. Se a reconstrução for feita numa técnica multi-slice, se não, num equipamento dual ou helicoidal, a aquisição já deve ser feita em 3 milímetros. Todo exame deve ter ao seu lado uma reconstrução coronal para que a análise possa ser mais adequada. É fundamental que o paciente, quando entre na sala para fazer o exame, esteja com a bexiga moderadamente repleta. Portanto, a gente coloca o paciente na sala, inicia o exame com um único corte. Se a bexiga não estiver adequada, ele só retorna à sala quando a bexiga estiver adequadamente repleta. Aqui nós temos dois exemplos do que é uma bexiga pouco repleta e do que é uma bexiga adequadamente repleta. Se o paciente iniciar o exame com a bexiga nesta repleção, devemos parar o exame e ele só retorna quando estiver na repleção adequada. Outro ponto importante é a dose de radiação. Hoje nós sabemos que nós devemos realizar os protocolos com baixa dose. São protocolos pré-estabelecidos para cada equipamento e biotipo do paciente, mas geralmente os pacientes magros devem ter uma dose entre 20 a 30 mAs e os pacientes obesos ao redor de 60 mAs. Aqui nós temos dois exemplos de uma imagem onde o MAS foi de 320 e a identificação dos cálculos renais à direita e à esquerda. E vejam no exemplo com MAS de 28 que, apesar do ruído da imagem, os cálculos são adequadamente identificados. A dose de um exame de tomografia computadorizada multi-slice é de 7,7 mSv contra 3,36 de uma urografia excretora. Quando nós aplicamos os protocolos de baixa dose, nós chegamos até 1,5 mSv. Os protocolos de ultra baixa dose, 0,8 mSv. Mas nós temos que ter em mente que há uma limitação do tamanho do cálculo a ser identificado, de 2 milímetros. Aqui nós temos mais dois exemplos de protocolo de ultra baixa dose, onde nós podemos identificar os cálculos. Nesta outra imagem, nós podemos ver que nós aplicamos filtros de redução de ruído, permitindo ainda assim a identificação dos cálculos e uma melhor qualidade de imagem. Portanto, na avaliação de uma cólica renal, o principal e o melhor método é a tomografia computadorizada multi-slice sem contraste. Ela substituiu completamente a urografia excretora, a ultrassonografia e o raio-x, porque ela é rápida, eficaz e avalia a presença, a localização, o tamanho e o tipo do cálculo. Nós temos aqui um exemplo de uma obstrução renal, onde nós podemos identificar a pequena dilatação do sistema coletor e do ureter esquerdo, além da nítida diferença de densidade. Vejam que o rim direito tem maior densidade que o rim esquerdo. Durante a interpretação, é fundamental nós termos a reformatação coronal, que apesar dela não aumentar a identificação dos cálculos, ela aumenta muito a rapidez da nossa interpretação. Temos sempre que ter em mente que cálculos inferiores a 5 milímetros geralmente apresentam uma passagem espontânea. Outro grande problema durante a interpretação
é a bexiga vazia e a presença de flebolitos, que podem dificultar muito a caracterização de cálculos. Lembrando que os flebolitos apresentam um sinal típico, o chamado sinal do rabo do cometa. Neste exemplo, nós temos duas imagens do mesmo paciente, com a bexiga vazia e uma imagem cálcica próxima da bexiga e outra imagem cálcica próxima da bexiga. Qual delas representa o cálculo? Neste caso, apesar do protocolo inadequado, o aparato anatômico é a vesícula seminal e aqui nós podemos então identificar a entrada do ureter, e este é o cálculo. Já neste outro exemplo, esta calcificação é um flebolito pela presença do rabo de cometa. Na confecção do laudo, nós devemos saber o que informar. Nós devemos falar sobre a localização adequada, tentar dar indícios da composição do cálculo, a mensuração adequada do cálculo e falar um pouco da anatomia renal. É fundamental, portanto, nós topografarmos adequadamente a localização do cálculo. Nós devemos, então, entender que o ureter ele é considerado o segmento superior até o nível da crista ilíaca. Da crista ilíaca até a entrada na cavidade pélvica é o chamado ureter médio e da cavidade pélvica até a junção uretero-vesical é o ureter inferior. Em relação à localização e o tamanho do cálculo, nós devemos lembrar quem passa espontaneamente e quem não passa. Numa meta-análise para a passagem espontânea de cálculos, a maioria dos cálculos no ureter superior não passam espontaneamente, em especial aqueles com mais de 10 milímetros. A maior probabilidade de passagem espontânea se faz com cálculos que se localizam no ureter distal, onde 70% deles passam para a bexiga. A composição do cálculo também é muito importante na determinação do tratamento adequado. Nós temos dois tipos de cálculos, os chamados sem cálcio, que são os cálculos infectados ou cálculos de ácido úrico ou de cistina, e os chamados cálculos de cálcio, que representam 75% dos cálculos. Na grande maioria das vezes, o tipo de cálculo é estabelecido por uma avaliação bioquímica, mas a tomografia pode auxiliar. Ela pode também detectar os cálculos que são radiolucentes ao raio-x. Lembrando que um valor de corte de 600 unidades Hounsfield, provavelmente os inferiores são cálculos de ácido úrico e os superiores são cálculos de oxalato de cálcio. Aqui nós temos dois exemplos de como fazer a mensuração adequada do cálculo. Vejam que nós não devemos colocar um ROI que pegue a periferia do cálculo, portanto, nós devemos utilizar uma janela mais óssea. Vejam que a mensuração adequada se faz quando nós colocamos o ROI no centro do cálculo, não contemplando a periferia. E vejam que neste caso a densidade é de 1.300 unidades e neste outro exemplo, contemplando a periferia, ou seja, erro mensurativo, ele vem para 1.338 unidades. Neste outro exemplo, nós podemos mostrar que a mensuração na janela óssea é mais fácil do que numa janela de partes moles, onde nós não sabemos aonde o cálculo termina. Já na janela óssea, nós podemos claramente identificar aonde o cálculo termina e podemos colocar o ROI da maneira adequada. O tamanho do cálculo é fundamental para a indicação do tratamento preciso. Cálculos de até 7 milímetros têm indicação para retirada endourológica. Já cálculos no ureter superior e médio maiores de 10 milímetros ou qualquer cálculo acima de 15 milímetros podem ir para a ureteroscopia ou para a nefrolitotomia, dependendo da sua localização.
Portanto, na mensuração do cálculo, a reformatação coronal ela é a mais precisa. Geralmente, os cálculos têm um tamanho maior no coronal, porque ele se amolda à estrutura ureteral. Já a reformatação axial reduz o tamanho desse cálculo, mas é fundamental a utilização de uma janela adequada para realizar essa mensuração. Vejam só neste exemplo, o mesmo caso, paciente com a reformatação axial, o cálculo mede apenas 2 milímetros. Já na reformatação coronal, nós podemos perceber que este cálculo ele é mais comprido, mede 7 milímetros. Também é fundamental a escolha de uma janela adequada. Vejam que na janela de partes moles, eu não sei qual é o limite preciso deste cálculo. Eu mensuro e eu vejo que este cálculo pode medir 1,3 milímetros. E vejam que na janela adequada, que é a de partes ósseas, o cálculo aqui tem 12 milímetros. E vejam que eu também percebo melhor a diferença do cálculo e do duplo J que está alocado neste paciente. Outro parâmetro muito importante de avaliarmos é a anatomia renal e a configuração do cálice inferior, em especial para os pacientes que serão submetidos à litotripsia extracorpórea, na avaliação do clareamento dos cálculos. É importante a gente avaliar o comprimento do infundíbulo, a largura do infundíbulo e o ângulo do infundíbulo. Portanto, a anatomia favorável do cálice inferior é quando ele apresenta um ângulo infundíbulo piélico maior do que 70 graus, um comprimento do infundíbulo inferior a 3 centímetros e uma espessura de infundíbulo maior do que 5 milímetros. E isso determina um clareamento pós-litotripsia de até 94%. Quando nós temos apenas um fator presente, o clareamento é de 60%. Com anatomia desfavorável, apenas 39% das vias urinárias serão clareadas. E essas medidas podem ser feitas tanto na urografia excretora quanto na urotomografia computadorizada. Este é o exemplo na urografia excretora de como nós mensuramos o ângulo infundíbulo piélico. Vejam só, nós temos aqui uma linha traçada no cálice inferior até a pelvis e da pelvis até o ureter. E este é o ângulo formado. Vejam que quanto mais agudo o ângulo, pior para o clareamento. Este é um exemplo de um paciente que possivelmente possa ser submetido à litotripsia extracorpórea. Vejam, o paciente apresenta um cálculo no cálice inferior e a mensuração do ângulo é feita numa projeção do cálice inferior até a pelvis e da pelvis até o ureter. Vejam que o ângulo é maior do que 70 graus. É também muito importante nós sabermos o que avaliar nos pacientes em tratamento ou pós-tratamento por cálculos renais, pós-litotripsia, pós-nefrolitotomia percutânea ou pós-passagem de um duplo J. Este é o exemplo de um paciente pós-tratamento de litotripsia extracorpórea. Vejam que é muito comum encontrarmos estes inúmeros cálculos depositados no ureter distal, a chamada rua de cálculos ou Steinstraße. Este é um exemplo de um paciente pós-nefrolitotomia percutânea, passagem de duplo J e passagem de nefrostomia. Vejam que o rim direito está aumentado, nós podemos identificar o duplo J, restos de cálculos pós-nefrolitotomia e estes cálculos devem ser adequadamente mensurados. Se tratar, como neste caso, de um cálculo coraliforme, a melhor maneira de mensurarmos é a utilização da reformatação renderizada, onde nós podemos medir então a massa completa de cálculos. Algumas vezes nós não dispomos da reformatação renderizada
para a adequada mensuração do tamanho da massa de cálculo. E nós podemos então utilizar o Scout da tomografia computadorizada para fazer essa mensuração. Vejam que também é importante identificar o catéter de nefrostomia e o catéter de duplo J e informar aonde está a sua inserção distal e qual o nível da sua inserção proximal. Para maiores informações sobre o tema, sugiro leitura das fontes mostradas a seguir. Conheça outros protocolos acessando o nosso portal.